Meu marido, Marcelo, estava preparando o jantar quando recebeu uma mensagem de uma colega de trabalho. Chefe, tô com saudade. Depois de um momento de hesitação, eu respondi por ele. Vem aqui, minha esposa não está em casa hoje. Pouco tempo depois, a campainha tocou. O rosto do meu marido ficou branco como papel, drenado de cada gota de sangue. Na cozinha espaçosa do nosso condomínio de luxo nos Jardins, o aroma doce e salgado de uma rabada cozida lentamente permeava tudo. Era o cheiro de aconchego, daquela vida familiar feliz com a qual todos sonham. Ou, pelo menos, era nisso que eu acreditava firmemente até aquele instante. Marcelo estava de pé em frente ao fogão, mexendo a panela que fervilhava em fogo baixo. Ele usava o avental azul marinho que eu lhe dei no nosso aniversário de casamento, enquanto cantarolava um pagode romântico antigo, visto de costas. Marcelo era a imagem perfeita de um homem negro bem-sucedido, um profissional exemplar que também sabia cuidar da família. Ele sempre me dizia que um homem ganhar dinheiro no mundo lá fora é uma obrigação, mas cozinhar em casa para sua esposa é um privilégio. Eu estava sentada na ilha da cozinha folheando uma casa vogue, mas minha mente estava em outro lugar. A luz amarela quente iluminava a bancada de mármore onde o iPhone novinho em folha do Marcelo jazia em silêncio. Sua tela preta era como um abismo sem fundo, escondendo segredos que nem eu, sua esposa, a pessoa mais próxima a ele, jamais havia suspeitado. Marcelo se virou com um sorriso radiante em seu rosto bonito. As linhas finas começando a aparecer ao redor de seus olhos apenas aumentavam seu charme. Ele me pediu para provar o molho para ver se o tempero estava bom. Depois voltou a se concentrar em sua complexa mistura de especiarias. Foi exatamente nesse momento. A tela do celular no balcão de repente acendeu, sem som, mas com um flash azul frio indicando uma mensagem de WhatsApp. Meus olhos instintivamente dispararam em direção a ele. A frase que apareceu na tela bloqueada era curta, mas foi o suficiente para derrubar o mundo pacífico que eu tinha trabalhado tanto para construir com um único golpe. Remetente. Kailane, estagiária conteúdo. Chefe, tô com saudade. Apenas 4 palavras. Tô com saudade. Meu coração não doía mais. Aquela dor tinha morrido uma semana antes, quando segurei o extrato bancário em minhas mãos. A única coisa que restava agora era um profundo desprezo e um plano meticulosamente arquitetado. Kailane. Eu conhecia esse nome. Ela era a nova estagiária que havia entrado no departamento do Marcelo alguns meses atrás. Lembro-me de Marcelo me falando sobre ela uma vez, elogiando-a por ser rápida, educada e ávida por aprender. O que eu não imaginava era que sua avidez por aprender se estenderia ao marido de sua chefe. Respirei fundo, tentando acalmar meus pulmões acelerados. A racionalidade de uma mulher negra de 30 e poucos anos, que superou inúmeros obstáculos para chegar onde estava, não me permitia gritar ou quebrar coisas. Se eu fizesse um escândalo, Marcelo inventaria alguma desculpa, dizendo que era apenas uma brincadeira de uma garota imatura. Eu precisava de algo mais. Eu precisava de prova irrefutável, evidências que eles não pudessem negar. Marcelo continuava cortando legumes. O som rítmico da faca contra a tábua abafava as batidas descontroladas do meu coração. Silenciosamente, peguei o telefone. A senha era nosso aniversário de casamento. Que ironia! Ele usava o dia mais importante de nossas vidas como escudo para seus segredos sujos. Digitei os 6 dígitos familiares. A tela desbloqueou, mostrando a conversa do WhatsApp com a mensagem não lida no topo. Sem abrir para ler, digitei rapidamente uma resposta. Meus dedos, frios e precisos, deslizaram sobre o teclado virtual. Vem aqui. Minha esposa não está em casa hoje. Apertei enviar. Observei o duplo cheque azul aparecer, e um leve sorriso se desenhou em meus lábios. Tirei um print daquela breve troca, enviei para o meu próprio celular e apaguei qualquer vestígio do aparelho de Marcelo. Eu queria que ele estivesse completamente alheio quando o show começasse. Coloquei o smartphone de volta exatamente onde estava, no mesmo ângulo exato. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da raiva reprimida fervendo na parte mais profunda da minha alma. Olhei para as costas de Marcelo. Ele ainda era o mesmo homem com a mesma aparência devotada, mas agora, aos meus olhos, tudo era uma hipocrisia repulsiva. Ele estava interpretando o papel do marido perfeito,
mas sua mente provavelmente estava voando para sua jovem e bonita amante. Se ele queria tanto atuar nessa farsa, eu me certificaria de dirigir a trágica cena final eu mesma. Arrumei meu cabelo, compus minha expressão e tentei voltar ao meu estado habitual de calma. A tempestade dentro de mim permaneceu escondida atrás de um olhar sereno, esperando a chance de arrasar tudo em seu caminho. Essa seria uma noite muito longa. Marcelo serviu a rabada fumegante em uma travessa grande e a colocou no centro da mesa. O aroma intenso de pimenta da Jamaica, tomilho e carne se espalhou pela sala de jantar. Com um pano, ele limpou meticulosamente até o menor respingo na borda do prato. Ontem, essa delicadeza teria me comovido a ponto de abraçá-lo. Hoje, no entanto, olhar para aquele guisado era como olhar para veneno coberto de açúcar. Ele me serviu um prato cheio de arroz branco e, escolhendo o pedaço de carne mais apetitoso, colocou-o por cima. Com uma voz quente e profunda, ele disse: "Come enquanto tá quente, amor. Cozinhei a carne até soltar do osso." Ele até se gabou de ter ido a 3 mercados diferentes para encontrar os melhores cortes só para cuidar de mim do jeito que eu merecia. Aceitei o prato das mãos do meu marido, fazendo um esforço sobre-humano para evitar que elas tremessem. Levei um pedaço de carne à boca e mastiguei devagar. Estava incrivelmente macia, e o molho tinha aquele toque picante que eu gostava. Mas ao engolir, senti um gosto amargo, nauseante, como se estivesse mastigando cinzas. Tive que beber um grande gole de água para não ter ânsia de vômito. Olhei para o homem sentado à minha frente. Marcelo comia com apetite, oferecendo-me acompanhamentos de vez em quando e me contando histórias engraçadas do trabalho. Ele falou sobre um novo projeto, como o CEO o havia parabenizado e seus planos para uma promoção este ano. Mas não houve uma única menção ao nome de Kaylane ou daquela jovem estagiária. Eu me perguntava como uma pessoa podia levar uma vida dupla com tamanha maestria, sendo capaz de receber um "tô com saudade" de sua amante e, momentos depois, interpretar o papel do marido exemplar que adora sua esposa. Talvez, durante nossos 6 anos de casamento, ele tivesse repetido essa performance tantas vezes que nem eu conseguia mais distinguir o que era real e o que era falso. Lembrei-me do nosso início difícil quando nos casamos. Começamos sem nada em uma pequena kitnet na periferia da cidade. Marcelo pegou minha mão e jurou que trabalharia incansavelmente para que nunca me faltasse nada, para conseguirmos um lar decente. E ele cumpriu sua promessa. Este condomínio de luxo, todos esses confortos eram o testemunho do nosso esforço conjunto. Mas parece que, à medida que a abundância material crescia, os corações das pessoas começavam a mudar também. A saciedade deu lugar a desejos vis, e a esposa devotada, que um dia dividiu um sanduíche simples com ele, agora parecia sem graça comparada às novinhas lá fora. Fingindo estar cheia, pousei meus talheres. Disse que estava um pouco cansada e sem muito apetite. Marcelo imediatamente adotou um olhar de preocupação. Ele se levantou, caminhou até mim e colocou a mão na minha testa para ver se eu tinha febre. Sua mão estava quente, mas assim que tocou minha pele, senti um calafrio que me encharcou até os ossos. Virei a cabeça levemente para desviar de seu toque hipócrita, desculpando-me para pegar um copo d'água. Olhei de soslaio para o relógio na parede. O ponteiro pequeno se aproximava das 7 e o grande, do 12. O tempo passava com uma lentidão zombeteira. Do escritório dela ou de seu apartamento de estudante, levaria entre 30 e 45 minutos para chegar aqui. Eu não ia deixar essa oportunidade de ouro escapar. Minha esposa não está em casa hoje. Aquele feitiço era mais poderoso que qualquer convite. Quando voltei para a mesa, Marcelo estava recolhendo os pratos. Ele me disse para ir para a sala descansar, que ele cuidaria da limpeza. A imagem do meu marido arregaçando as mangas para lavar a louça, algo que eu costumava ostentar para minhas amigas, agora parecia apenas mais uma cena em seu teatro nojento. Sentei-me no sofá e peguei o controle remoto da TV, mas não a liguei. Meu olhar estava fixo na porta da frente, e meus ouvidos estavam sintonizados a qualquer som vindo do corredor. Uma batalha feroz travava-se em minha mente. Parte de mim desejava que ela não viesse, que tudo tivesse sido uma piada de mau gosto para que eu pudesse continuar me enganando. Mas a outra metade, o lado mais frio e cruel, ansiava para que a campainha tocasse o mais rápido possível.
Eu queria que essa dor viesse à luz em toda a sua crueza, porque um abscesso só cura quando estoura, mesmo que a cicatriz que ele deixa seja para sempre. Cada minuto passava com uma gravidade infinita. O som da água na cozinha cessou. Marcelo saiu secando as mãos com uma toalha e perguntou se eu queria alguma fruta de sobremesa. Balancei a cabeça e esbocei um leve sorriso. Certamente foi um sorriso torto e forçado, mas Marcelo não percebeu. Ele estava seguro demais de sua própria perfeição. Ou talvez ele nunca tivesse se importado o suficiente com meu humor para notar algo estranho em meus olhos. O relógio marcou exatamente 8 horas da noite. O apartamento estava tão silencioso que se podia ouvir o tic-tac do ponteiro dos segundos. Marcelo sentou-se no sofá à minha frente e começou a ler as notícias no celular, com uma expressão de total tranquilidade. Ele provavelmente pensou que seria mais uma noite pacífica com sua esposa, ou talvez já estivesse planejando qual mensagem enviaria para sua amante assim que eu adormecesse. Ele não tinha a menor ideia de que a tempestade estava prestes a desabar bem na sua porta. Ding-dong. O som da campainha quebrou o silêncio. Não foi um som alto, mas naquele espaço ressoou como o tiro anunciando o início de uma guerra. Marcelo levantou a cabeça assustado. Em seus olhos havia surpresa misturada com uma pitada de confusão. Ele olhou para o relógio, depois para a porta e murmurou: "Quem será a essa hora?" Então, ele olhou para mim como se eu tivesse a resposta. Permaneci imóvel no sofá, mantendo uma compostura quase gélida. "Fica sentado", eu disse a ele. "Eu atendo." Minha voz era suave, mas firme, não lhe deixando espaço para se mover. Levantei-me e caminhei lentamente em direção à porta. Cada passo no piso de madeira soava pesado, como as marteladas pregando os últimos pregos em um caixão. Meu coração batia forte, não de medo, mas com a estranha excitação de um caçador prestes a prender sua presa. Respirei fundo, ajeitei minha postura e coloquei a mão na maçaneta. Girei a tranca e abri a pesada porta de madeira. Na minha frente estava uma jovem negra de constituição pequena, bem maquiada, mas com um rosto que ainda não havia perdido seu ar infantil. Ela usava um vestido justo que realçava sua figura jovem e em suas mãos segurava uma pequena caixa com um cupcake individual, cuidadosamente embalado. No instante em que ela me viu, o sorriso de flerte que se desenhava em seus lábios desapareceu, dando lugar a uma expressão de puro pânico. Seus olhos se arregalaram como pires. Suas pupilas se contraíram de medo, e seu rosto, antes corado, ficou pálido como papel. Ela congelou, e suas mãos trêmulas quase deixaram cair a caixa de bolo. Ela esperava que Marcelo atendesse a porta. Ela certamente havia imaginado a cena. Pular em seus braços, dizer-lhe com uma voz melosa o quanto sentira sua falta. Mas a crua realidade que a atingiu de frente foi a imagem de mim, a senhora da casa, sua esposa legítima, bloqueando a entrada com um olhar afiado como uma faca. Não disse nada imediatamente. Simplesmente observei sua expressão aterrorizada em silêncio. Meu silêncio tornou a atmosfera ainda mais sufocante. Kailane recuou meio passo, movendo os lábios como se quisesse dizer algo, mas sua garganta parecia bloqueada, como se alguém a estivesse estrangulando. Ela olhou para o interior do apartamento e depois de volta para mim, com o olhar de um ladrão pego em flagrante. Ouvi os passos de Marcelo atrás de mim. "Quem é, amor? Por que você está demorando tanto?" Ele perguntou. Sua voz mergulhou Kailane em uma confusão ainda maior. Ela olhou em volta como se buscasse uma rota de fuga, mas eu não ia deixar minha presa escapar tão facilmente. Eu sorri. Provavelmente foi um sorriso mais aterrorizante do que um choro. E então eu falei. Minha voz foi alta e clara o suficiente para que tanto a pessoa dentro quanto a de fora ouvissem, carregada de autoridade fria. "Oi, Kailane. Você veio ver meu marido?" Minha pergunta foi como um balde de água gelada para Kailane, e, simultaneamente, um choque para Marcelo, que se aproximava. Vi Kailane estremecer. Ela percebeu que havia caído em uma armadilha, mas não havia volta agora. A porta estava aberta. O show havia começado oficialmente. Kailane estava encolhida como um passarinho que caiu acidentalmente em um ninho de águia. Ela apertou a caixa de bolo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos.
Gaguejando, mal conseguiu articular algumas palavras para justificar sua aparição inoportuna àquelas horas. Ela disse que tinha ouvido falar que Marcelo estava doente e, como estava passando pelo bairro, decidiu trazer um cupcake, esperando que ele se recuperasse logo para continuar ensinando a ela, a estagiária. Uma mentira tão desajeitada que chegava a ser patética. Eu sabia perfeitamente bem que Marcelo não estava doente e que este condomínio fechado ficava tão escondido que era impossível passar por ali, a menos que você viesse de propósito. Mas não a corrigi. A diversão do jogo de gato e rato consiste em não matar o rato imediatamente, mas brincar com ele até que se esgote de puro terror. Mantendo um sorriso fraco, fixei meu olhar em seu rosto, que mudava de cor a cada momento. Vendo que Kaylane tentava se virar para fugir, disse com uma voz fria como gelo: "Se você der um único passo para fora deste corredor, amanhã a empresa inteira e seus pais lá no interior receberão as fotos e mensagens de vocês dois. Entra. Vamos conversar com calma. E eu deixarei você manter um pingo de dignidade." Kaylane ficou enraizada no lugar. Tremendo, ela me seguiu relutantemente para dentro. Eu disse a ela que, já que estava aqui, poderia aproveitar para conhecer a casa, que a vibe era muito aconchegante. Enfatizei que queria apresentá-la formalmente ao meu marido. Alonguei a palavra marido de propósito, como se estampasse um selo de propriedade no homem congelado atrás de mim. Marcelo já tinha chegado à sala de estar. Vendo-me entrar com Kaylane, seu rosto desmoronou ainda mais que o dela. Seus olhos estavam esbugalhados e sua boca aberta, mas ele era incapaz de dizer qualquer coisa. O telefone que ele segurava na mão caiu no sofá. Ele olhava alternadamente para Kaylane e para mim, oscilando violentamente entre pânico e confusão. Ele não conseguia entender por que Kaylane estava lá, ou por que eu a recebia tão calmamente. Guiei Kaylane até o centro da sala e a sentei na poltrona de frente para o grande sofá onde Marcelo costumava sentar. Kaylane sentou-se na beirada, com as costas retas e os joelhos juntos, sem ousar levantar o olhar. Virei-me para Marcelo e fiz sinal para que ele se sentasse ao meu lado. Como um autômato sem alma, Marcelo caminhou tropeçando até o sofá. Embora o ar-condicionado estivesse em 24 graus, gotas de suor brotavam em sua testa. Ele se sentou o mais longe possível de mim, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Comecei com as apresentações. Apontando para Kaylane, disse a Marcelo que ela era aquela estagiária competente de quem ele falava tanto, que tinha vindo visitá-lo no meio da noite com bolo e tudo, ao saber que seu chefe estava doente. Então, apresentei Marcelo a Kaylane, dizendo que ele era o marido mais exemplar do mundo, um homem que nunca havia me decepcionado. Cada um dos meus elogios era como uma agulha espetando a pele de Marcelo. Eu o vi encolher. Notei Kaylane lançando um olhar suplicante para Marcelo. Ela esperava uma palavra dele, uma desculpa, um gesto tranquilizador para salvá-la daquela situação. Mas a única coisa que recebeu foi uma evasão covarde. Marcelo manteve a cabeça baixa, mexendo na bainha da camisa, sem ousar proferir uma palavra. Sua covardia não fez nada além de aumentar meu desprezo, e provavelmente até Kaylane começou a sentir uma pontada de decepção. O homem, que parecia tão admirável e autoritário no escritório, havia se transformado, ao ser descoberto em sua infidelidade, em um homenzinho patético que temia sua esposa mais do que a um leão. Levantei-me, dizendo que ia oferecer algo para beber à nossa convidada. Perguntei a Kaylane o que ela desejava. Suco de laranja, água ou algum chá quente? Com uma voz quase inaudível, ela respondeu que água estaria bom. Sorri e fui para a cozinha. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Eu sabia que, assim que eu desaparecesse, aqueles dois trocariam olhares de pânico, mas não ousariam falar por medo de que eu os ouvisse. E era exatamente isso que eu queria: deixar o terror corroer suas mentes. Pouco a pouco, na cozinha, fiz barulho de propósito, tirando copos e pratos para que soubessem que eu ainda estava perto, ouvindo tudo. Abri o armário e passei direto pelas taças de cristal Strauss que usávamos para convidados importantes. Minha mão parou em um pacote de copos plásticos descartáveis finos, do tipo que se usa em festa de criança ou vê em bebedouro de firma. Peguei um daqueles copos e enchi com água da torneira. A escolha não foi acidental. Eu queria rebaixar Kaylane através do menor detalhe.
Queria que ela entendesse que seu lugar nesta casa, em nossa vida, era tão barato e provisório quanto aquele copo, um objeto que você usa e joga fora, que não vale a pena guardar. Voltei para a sala com uma bandeja e coloquei o copo de plástico com água na frente de Kailane. Para Marcelo e para mim, no entanto, servi chá em xícaras elegantes de porcelana fina com friso dourado. O contraste gritante entre os dois tipos de recipientes era evidente na mesa de vidro. Kailane olhou para o copo de plástico destoando da mesa luxuosa e seu rosto tingiu-se de um vermelho profundo de humilhação. Ela tinha entendido a mensagem. Era um insulto sem palavras, mas mais profundo e afiado do que qualquer xingamento. Sentei-me ao lado de Marcelo, desta vez colando-me deliberadamente a ele. Peguei seu braço e apoiei minha cabeça em seu ombro com um gesto afetuoso. Marcelo ficou rígido como um boneco de madeira, músculos travados de tensão. Através de sua camisa fina, eu podia sentir o batimento frenético de seu coração. O suor frio continuava escorrendo por suas têmporas. Iniciei a conversa com perguntas hipocritamente sociais. Perguntei a Kailane como estava indo o estágio, se Marcelo era muito exigente com ela, se ele não assediava as estagiárias. Enquanto falava, acariciava o braço de Marcelo e lançava-lhe olhares amorosos de vez em quando. Kailane respondia em monossílabos, não ousando olhar diretamente para a cena terna que se desenrolava diante de seus olhos. Em seu olhar, inveja, amargura e medo se misturavam. Ela estava testemunhando como o homem que cobiçava pertencia legalmente e completamente a outra mulher. As doces promessas que Marcelo devia ter sussurrado para ela quando estavam sozinhos tornaram-se insignificantes diante dessa realidade esmagadora. O ar na sala estava tão denso que era difícil respirar. Nem mesmo o zumbido suave do ar-condicionado central conseguia dissipar a atmosfera sufocante. Eu sentia como se estivesse assistindo a uma peça trágica muda, onde cada ator se esforçava para cumprir seu papel, com a diferença de que apenas eu tinha o roteiro e sabia o final. De repente, mudei de assunto e me virei para Marcelo com uma voz animada. Trouxe à tona nossos planos de férias para Fernando de Noronha no próximo mês. Descrevi um futuro idílico com entusiasmo. O mar azul, a areia branca, os jantares românticos à luz de velas. Acrescentei que estávamos vendo uma casa de campo na Serra da Mantiqueira para passar os fins de semana cultivando nossa própria horta e pescando, e que já estávamos planejando como cuidar de nossos pais na velhice. Cada uma das minhas palavras era uma adaga apunhalando o coração de Kailane. Ela perceberia que estava completamente excluída da vida de Marcelo, dos planos futuros, dos bens, dos projetos de longo prazo. Tudo aquilo pertencia a nós como casal. Naquele quadro, não havia espaço para ela. Ela era apenas um capricho passageiro, um prazer temporário para Marcelo. Marcelo permaneceu em silêncio absoluto, nem confirmando nem negando nada. Ele parecia estar sentado em brasas, desejando que essa tortura psicológica acabasse o mais rápido possível, mas eu não ia deixá-lo ir tão facilmente. Eu queria marcar essa noite horrível na memória de ambos, para que sentissem um arrepio toda vez que se lembrassem dela. Virei-me para Kailane e, com um sorriso, lancei-lhe uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de significado. Kailane, jovem e bonita como você é, tenho certeza de que tem um monte de homens atrás de você. Eu, por outro lado, estou ficando mais velha. Tenho que segurar esse homem para ele não escapar. Tenho medo de que alguém possa roubá-lo num momento de descuido. Dizem que hoje em dia tem muita talarica aparecendo como cogumelo depois da chuva, né? Kailane sobressaltou-se e baixou a cabeça abruptamente. Ela cerrou o punho com tanta força que as pontas dos dedos ficaram brancas. Ela sabia perfeitamente a quem eu estava me referindo. O termo talarica, embora pronunciado com leveza, era afiado como uma navalha e cortou o último pingo de seu orgulho. As palavras ressoaram no ar, tornando a atmosfera ainda mais desconfortável. Kailane não ousou responder à minha pergunta. Ela resmungou algo ininteligível e evitou meu olhar inquisitivo. Pude ver seus ombros frágeis tremendo violentamente, apesar de seus esforços para se conter. A confiança e o flerte com que ela chegara à minha casa haviam desaparecido completamente, deixando apenas a imagem de uma pecadora aguardando julgamento.
mas eu não ia deixá-los escapar tão facilmente. Virei-me para Marcelo e apertei seu braço um pouco mais forte. Minhas unhas cravaram levemente em sua pele através da camisa, lembrando-o da minha presença poderosa. Olhei para o meu marido e, mudando minha voz para um tom meloso, mas mantendo um olhar afiado como uma faca, perguntei-lhe sobre a casa de campo em Campos do Jordão que tínhamos ido ver na semana passada. Falei alto e claro, garantindo que Keilane ouvisse tudo. Lembrei-lhe que nossos pais tinham adorado o terreno, que tinha uma energia boa e, sendo perto do rio, era muito fresco. Enfatizei que meus pais tinham prometido contribuir com 80.000 reais para a reforma como presente para seus futuros netos. A menção de filhos, senti o corpo de Marcelo ficar tenso. Era o seu ponto mais fraco. Estávamos casados há 6 anos, mas tínhamos adiado ter filhos até alcançarmos estabilidade financeira. E agora, quando tudo estava pronto, descubro essa traição. Mas eu trouxe o assunto dos filhos de propósito. Eu sabia que era a âncora mais forte, a legitimidade familiar e social que uma amante passageira como Keilane nunca poderia lhe dar. Descrevi com entusiasmo uma família feliz, cheia de risadas de crianças. Disse que o próximo ano era perfeito para tentar um bebê, que na nossa idade era o momento ideal e que esperava que fosse um menino. Então me virei para Keilane e perguntei se ela não achava que era um plano maravilhoso. Diante da pergunta direta, Keilane pulou, e a colherinha que segurava caiu de suas mãos. O tilintar do metal contra o pires de porcelana soou agudo no silêncio. Ela correu para pegá-la, e com o rosto corado, gaguejou. É um ótimo plano. Tenho certeza de que vocês serão muito felizes. Que irônica soava aquela bênção forçada vinda dos lábios da rival. Eu sabia que por dentro ela estava gritando, consumida pela inveja. Ela tinha vindo aqui esperando abrir um espaço para si mesma em nossa vida, mas a única coisa que encontrou foi uma declaração firme de um futuro onde não havia lugar para ela. Os grandes bens, os laços familiares sólidos, os planos de longo prazo, tudo formava uma muralha intransponível protegendo este casamento. Uma muralha que alguém como ela, sem nada a oferecer, nunca poderia derrubar. Continuei meu ataque psicológico no flanco financeiro. Disse a Marcelo: amanhã farei a transferência da entrada da casa. Então assine logo os papéis para a mudança de titularidade. Enfatizei deliberadamente que a casa estaria no nome de ambos. Era uma declaração de soberania sobre nossos bens, um aviso de que tudo o que Marcelo tinha estava ligado a mim, e que se ele me deixasse, perderia tudo. Marcelo, suando em bicas, acenou com a cabeça. Ele desejava que eu calasse a boca, parasse de torturá-lo com aquelas palavras doces sobre o futuro que soavam mais aterrorizantes do que uma ameaça com a faca no pescoço. Ele sabia perfeitamente bem o aviso escondido por trás de cada uma das minhas palavras. Não seja idiota e não troque tudo o que você tem por um prazer momentâneo. A conversa sobre a casa e os filhos pareceu sugar a última gota de vitalidade de Keilane. Ela se encolheu na poltrona, abraçando o copo d'água com as 2 mãos, como se buscasse um calor que havia desaparecido há muito tempo. Olhei alternadamente para o copo de plástico fino nas mãos dela e a xícara de borda dourada nas minhas, sentindo um prazer cruel. Levantei minha xícara, tomei um gole e saboreei o aroma sutil do chá verde de alta qualidade. Comentei sobre como o chá estava delicioso, seu sabor límpido e suave. Ofereci um pouco a Keilane também, mas meu olhar parou em seu copo de plástico barato com falsa piedade. Keilane, você está bem só com água? Quer que eu faça um suco de laranja para você? Água é meio sem graça, não acha? Minha voz era gentil, como uma senhora caridosa dando esmola a um mendigo, mas com uma nuance de desprezo. Keilane negou apressadamente com as mãos. Não, estou bem. Eu estava com sede. Água é suficiente. Não quero incomodar. A palavra incomodar que ela usou parecia ridícula. Sua mera presença ali àquelas horas era o maior dos incômodos. Coloquei a xícara na mesa. O som seco e firme da porcelana contra o vidro ressoou na sala. Olhei para Marcelo. Ele ainda estava sentado como um cadáver, com os olhos colados nas pontas dos sapatos. Decidi envolvê-lo mais neste jogo divertido. Disse a ele para cortar algumas maçãs para a nossa convidada. Um homem da casa deve ser um cavalheiro. Como você pode ter uma visita sentada aí sem atendê-la? Marcelo,
como se tivesse levado um choque elétrico, deu um pulo e foi para a cozinha buscar as maçãs e uma faca. Ele descascou a fruta desajeitadamente, com as mãos tremendo, deixando a casca dentada e em pedaços. O homem que antes esculpia flores de cenoura para mim não conseguia nem descascar uma simples maçã na frente de sua amante agora. Sua mente estava em curto-circuito. O medo havia paralisado todos os seus sentidos e habilidades. Quando ele colocou o prato de maçãs na mesa, espetei o pedaço mais apetitoso com um garfo e levei diretamente à boca de Marcelo. Abre a boca, amor. Deixa eu te dar. Não pega com a mão, tá suja. Marcelo hesitou por um instante, mas finalmente aceitou a maçã que ofereci. A cena de um casal se alimentando afetuosamente na frente de um terceiro era natural, e ao mesmo tempo, extremamente provocativa. Empurrei o prato de maçãs em direção a Kaylane. Come também, Kaylane. Essas são Fuji, bem crocantes e docinhas. Kaylane olhou para o pedaço de maçã que Marcelo acabara de comer, e depois para o prato à sua frente, como se um nó tivesse se formado em sua garganta. Como ela poderia engolir um pedaço testemunhando tal demonstração de afeto? O tratamento discriminatório não se limitava aos copos, mas também à atenção e ao cuidado. Eu era a esposa. Eu tinha o direito de cuidar do meu marido publicamente e ser cuidada por ele. Ela, por outro lado, por mais que Marcelo a quisesse na rua, aqui dentro, era uma intrusa, uma espectadora forçada do show de felicidade do nosso casamento. Vi os olhos de Kaylane ficando vermelhos. Ela provavelmente estava chorando por dentro, ou talvez se arrependendo da estupidez de vir aqui para ser humilhada dessa maneira, mas não senti um pingo de pena. Minha compaixão morreu no instante em que vi a mensagem "Tô com saudade" na tela do telefone. Misericórdia é um luxo que não concedo a quem tenta destruir a felicidade do lar alheio. O silêncio tomou conta da sala de estar novamente. Mas desta vez, o ar cheirava muito mais a pólvora. Kaylane, talvez para quebrar a tensão ou tentar recuperar um pouco de sua imagem de pessoa atenciosa na frente de Marcelo, limpou a garganta e perguntou timidamente sobre a saúde dele. Chefe, como está seu estômago? Doendo menos? Sua voz era baixa, mas tingida de preocupação sincera. Ela até se ofereceu para pedir à mãe que enviasse um pote de mel com própolis e alho lá da roça, do interior, que, segundo ela, era muito bom para o estômago. Ao ouvir isso, o rosto de Marcelo ficou lívido. Ele negou apressadamente com as mãos, dizendo que estava bem, que não era necessário. Ele olhou de soslaio para mim, aterrorizado, sabendo que sua amante estúpida acabara de cometer um erro fatal. Ela estava demonstrando conhecimento da vida privada de seu chefe que excedia em muito os limites de uma relação profissional normal. Soltei uma risada, um riso curto e gélido que fez os dois estremecerem. Olhei para Kaylane com um olhar penetrante, como se pudesse ler sua alma. Nossa, Kaylane, você se preocupa mesmo com seu chefe, hein? Olha só, a esposa que vive e dorme com ele na mesma cama ainda não fez esse mel com alho para ele. Mas você, uma estagiária que está aqui há poucos meses, como você sabe das dores dele também? Deliberadamente alonguei as palavras "vive e dorme com ele na mesma cama", para lembrar a Kaylane o lugar dela. Não dei trégua e continuei atacando. O Marcelo reclama das dores dele no escritório na sua frente, ou vocês se veem sozinhos com tanta frequência que você sabe até os detalhes da dieta dele? Kaylane ficou sem palavras. Seu rosto foi do vermelho ao roxo. Ela gaguejou que tinha simplesmente visto ele no escritório tocando o estômago com uma careta de dor e tinha perguntado por pura suposição. Uma desculpa lamentável. Eu sabia que os problemas estomacais de Marcelo eram crônicos. Para não prejudicar sua imagem de líder forte, ele raramente mostrava sinais de fraqueza em público. Ele só fazia isso quando estava sozinho com alguém em quem confiava. Lancei a Marcelo um olhar fulminante. E você? Por que sai por aí preocupando seus funcionários no trabalho? Da próxima vez, se sentir mal, conte pra mim, sua esposa. Não faça outras pessoas se preocuparem e trazerem remédio para você. Vão pensar que sua esposa não cuida de você. Outro dia, você me disse que ia chegar tarde por causa de um jantar com clientes e que seu estômago doía. Agora vejo que tipo de jantar com clientes era esse. Diante da minha indireta, Marcelo baixou a cabeça e não disse nada. Ele sabia perfeitamente bem a que eu estava me referindo.
Na noite em que usou a desculpa do jantar de trabalho, ele na verdade jantara com Kaylane, e provavelmente para ganhar a simpatia da garota, reclamara de suas dores. Eu acabara de descobrir a hipocrisia da preocupação de uma colega de trabalho e expor a verdade nua e crua de seu relacionamento ambíguo. O interesse excessivo dela era a prova de que ela havia cruzado a linha, e eu, como esposa, tinha todo o direito de questionar e desmascarar essa hipocrisia bem aqui na minha própria casa. O relógio na parede marcava 9 horas da noite. O jogo de gato e rato havia atingido seu clímax. Senti que era hora de dar o golpe de misericórdia, um golpe que destruiria completamente a moral da intrusa e serviria como um aviso final ao meu marido traidor. Lentamente, tirei meu celular do bolso e o deixei sobre a mesa. Deslizei o dedo pela tela, fingindo checar uma mensagem, e então suspirei de propósito. O mundo está tão complicado hoje em dia. O noticiário não fala de outra coisa a não ser infidelidade e escândalos. Minhas amigas me dizem que as novinhas hoje em dia são muito atrevidas. Mandam mensagens para os maridos das outras como se fossem namoradas, sem a menor vergonha na cara. Fiz uma pausa e observei suas reações. Kaylane permaneceu imóvel, mas sua respiração havia acelerado. Marcelo estava limpando furtivamente o suor da testa com um lenço. A tensão era como uma corda de violão prestes a arrebentar. Afilei minha voz ainda mais e continuei. Eu também costumo checar o telefone do Marcelo para ajudá-lo com coisas do trabalho. E ultimamente tenho visto muitas mensagens chegando de números desconhecidos. Uma garota, pelo jeito. O nome dela soa muito inocente. Deve ser estagiária. Ela manda mensagens muito carinhosas para o Marcelo. Olhei de soslaio para Kaylane. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Seus lábios, antes pintados de um vermelho profundo, agora estavam brancos e trêmulos. Com um sorriso zombeteiro, desferi o golpe final. Sabe de uma coisa, Kaylane? Outro dia mesmo, eu estava em casa e meu marido estava fazendo o jantar. E, de repente, uma garota manda uma mensagem para o celular dele dizendo: "Tô com saudade." Quanta ousadia, não acha? Com a esposa em casa, atrevendo-se a mandar uma mensagem dessas. Ela estava me desafiando? Minhas palavras caíram como um raio sobre Kaylane. Ela olhou para mim com olhos arregalados como pires, o terror gravado nas pupilas. Ela tinha entendido tudo. A mensagem "tô com saudade" de agora a pouco. A resposta "vem aqui, minha esposa não está em casa hoje." Tudo tinha sido uma armadilha perfeita que eu mesma havia preparado. E ela, como uma mariposa estúpida, voara diretamente para ela. As mãos e os pés de Kaylane começaram a tremer incontrolavelmente. Ela olhou para mim como se estivesse vendo um monstro. Percebeu que a mulher sentada à sua frente não era uma dona de casa dócil e ingênua, mas uma mestra em guerra psicológica. Eu sabia de tudo desde o início, mas tinha agido com total naturalidade, convidando-a para entrar, servindo-lhe água, oferecendo-lhe bolo, e então fui arrancando a máscara camada por camada até deixá-la completamente nua em sua própria vergonha. Marcelo, ao meu lado, também estava em choque. Ele se virou para mim com um olhar de puro horror. Ele nunca imaginaria que eu tinha lido aquela mensagem e que eu fosse ardilosa o suficiente para atrair Kaylane até aqui e humilhá-la dessa maneira. Minha inteligência e crueldade enviaram um arrepio pela espinha dele. Ele percebeu que havia subestimado vastamente sua esposa. Olhei Kaylane direto nos olhos. Meu olhar era frio e desprezível. Não precisei dizer mais nada. Meu silêncio era a mais severa das sentenças. Eu havia revelado tudo, mas ainda não pronunciara o nome dela diretamente. Queria ver se ela tinha um mínimo de dignidade sobrando para se retirar sozinha. Foi o último ato de misericórdia que concedi a ela antes que deixasse esta casa. Kaylane não aguentou mais. A pressão invisível que emanava de mim, a covardia de Marcelo e a verdade cruel que acabara de ser revelada esmagaram sua vontade. Cada segundo deve ter sido uma tortura para ela, como se estivesse sentada em uma cadeira elétrica. Ela agarrou apressadamente a bolsa que havia deixado ao seu lado. Na pressa, a bolsa bateu na cadeira com um baque surdo. Ela deu um pulo, mas suas pernas vacilaram e ela quase caiu. Sem ousar me olhar no rosto, de cabeça baixa, resmungou que tinha que ir. Deu a desculpa de que algo urgente havia surgido em casa, que sua mãe tinha mandado ela voltar imediatamente e que sentia muito por não poder ficar mais.
Sua voz estava embargada, à beira do choro. Sem esperar nossa resposta, ela se dirigiu à porta, correndo como um ladrão perseguido. A caixa de bolo foi deixada abandonada na mesa como prova do fracasso miserável de sua visita. Marcelo fez menção de se levantar, provavelmente para acompanhá-la até a saída ou se desculpar. Mas eu fui mais rápida. Coloquei a mão em sua coxa e apertei com força, sinalizando para ele ficar quieto. Meu olhar endureceu, avisando-o para não fazer nenhuma estupidez naquela situação. Marcelo entendeu meu recado e ficou paralisado, seguindo as costas de Kaylane com os olhos enquanto ela desaparecia atrás da porta. Levantei-me e a segui lentamente até a entrada. Caminhei com calma e segurança, em contraste marcante com o nervosismo dela. Kaylane tentava calçar os sapatos, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia. Encostei-me no batente da porta com os braços cruzados, observando-a com uma mistura de pena e desprezo. Quando ela finalmente conseguiu calçar os sapatos e se preparava para abrir a porta para sair para o corredor, eu chamei. Kaylane. Ela parou abruptamente, assustada. Virou-se com um olhar apavorado e suplicante. Provavelmente temia que eu fizesse um escândalo no corredor do prédio, a xingasse ou a pegasse pelos cabelos, mas eu não fiz isso. Minha dignidade não me permitia agir como uma barraqueira. Caminhei até ela e sussurrei em seu ouvido, baixo o suficiente para que apenas nós duas ouvíssemos. Minha voz era suave como uma brisa, mas fria como gelo antigo. Da próxima vez que vier ver meu marido, avisa antes. Se você ficar zanzando por aqui a essa hora da noite, os vizinhos podem entender mal e achar que tem coisa errada acontecendo nesta casa de respeito. E lembre-se disto, a patroa nem sempre tá fora. Ao ouvir minhas palavras, o rosto de Kaylane ficou sem uma gota de sangue. Ela assentiu repetidamente, como uma galinha ciscando. Gaguejou um sim e correu em direção ao elevador. Apertou o botão freneticamente, como se quisesse fugir dali o mais rápido possível. Sua figura, pequena, sozinha e patética, recortava-se contra a luz brilhante do corredor. Observei-a até as portas do elevador se fecharem, engolindo-a inteira. Um leve sorriso desenhou-se em meus lábios. Menos uma. A presa jovem tinha levado um bom susto. Agora, nem que apagassem, ela ousaria se aproximar do meu marido. Mas a guerra não tinha acabado. O inimigo principal, aquele que me causara a ferida mais profunda, ainda estava sentado na sala de estar. Virei-me e fechei a porta com força. O som seco da tranca ressoou no apartamento. Anunciava o início do julgamento para o marido traidor. Respirei fundo, recuperei minha expressão fria e entrei. A porta de madeira se fechou, isolando completamente este apartamento carregado de ar mortal do mundo exterior. O sorriso de vitória que se desenhara em meus lábios extinguiu-se como uma vela ao vento. Não voltei direto para a sala. Fiquei parada por alguns segundos, segurando a maçaneta fria da porta. As ondas de náusea subindo do meu estômago eram insuportáveis. Eu tinha realizado uma performance brilhante, mas o preço era uma ferida profunda sangrando em meu coração. Virei-me e caminhei lentamente para a sala de estar. Marcelo ainda estava no mesmo lugar, imóvel no sofá de couro cor creme. Sua cabeça estava baixa, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Sua aparência era patética, muito distante do marido sofisticado e autoconfiante que costumava ser. Mas sua miséria não inspirou nem a menor piedade em mim. Pelo contrário, só aumentou meu desprezo. Caminhei até ele, peguei seu smartphone abandonado na mesa, olhei para ele, depois para o telefone, e de repente, com um movimento brusco, esmaguei-o com força contra a mesa de vidro. Crack! O som violento e agudo quebrou o silêncio sufocante. A tela do telefone se estilhaçou em 1000 pedaços, rachaduras se espalhando como uma teia de aranha, um reflexo perfeito do nosso casamento. Naquele momento, Marcelo deu um pulo, olhando para mim com o rosto pálido de terror. Cruzei os braços e olhei para baixo, para ele, com um olhar gélido, com uma voz afiada e firme, desprovida de toda emoção. Eu disse, explique-se, a mensagem dizendo, vem aqui, minha esposa não está em casa hoje. Fui eu que mandei. Você achou que eu era uma idiota que não sabia de nada? E assim, Marcelo ficou de queixo caído, olhando para mim com incredulidade. Ele não esperava que eu mostrasse minhas cartas tão rápido e com tanta força.
Talvez pensasse que eu tinha apenas vagas suspeitas, mas nunca imaginou que eu controlava tudo desde o início. Seus lábios tremeram, tentando articular uma desculpa patética. Amor, é um mal-entendido. Ela e eu somos apenas colegas de trabalho. Ela vir aqui hoje foi uma surpresa total para mim. Eu juro pra você, eu não sabia de nada. Ele tentou se fazer de vítima. Seus olhos desviavam do meu olhar. Soltei uma risada amarga. Colegas de trabalho? Uma colega de trabalho te manda mensagem às 8 da noite dizendo que está com saudade? Uma colega de trabalho conhece melhor que sua própria esposa seus hábitos alimentares e suas dores? Uma colega de trabalho ousa vir à sua casa achando que sua esposa não está? Aproximei-me dele, olhando-o bem no rosto e disse, marcando cada sílaba, não me tome por idiota. Vivemos juntos há 6 anos. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Aquele olhar furtivo, aquele pulo quando ouviu a campainha, aquela atitude covarde na frente da sua amante, tudo te entregou. Marcelo baixou a cabeça, sem ousar responder. Ele sabia que diante de uma verdade tão evidente, qualquer mentira era inútil. Seu silêncio era a mais clara das confissões. Senti uma imensa decepção. O homem que eu amara e em quem confiara cegamente não passava de um mentiroso sujo, um covarde, incapaz de assumir a responsabilidade por seus atos. O silêncio de Marcelo jogou mais lenha na fogueira da minha raiva. Eu não precisava de suas desculpas vazias. Eu queria que ele encarasse a verdade nua e crua que tentara tanto esconder. Fui até minha bolsa que estava sobre um aparador e tirei uma pilha de papéis que havia preparado naquela mesma tarde. Eram as provas que eu vinha reunindo em segredo na última semana, desde que comecei a suspeitar. Joguei os papéis na cara dele. As folhas brancas voaram e caíram desordenadamente sobre o telefone destruído. Marcelo pegou um papel. Suas mãos tremiam violentamente. Era um extrato bancário. O detalhe dos últimos 3 meses. Eu havia circulado em vermelho as transferências para Kaylane Jenkins com descrições ambíguas como presente ou almoço. As quantias não eram enormes, algumas centenas de reais a cada vez, mas a frequência era suspeitamente alta. Uma transferência se destacava. $5. 000 da semana passada com a descrição Feliz Aniversário. Apontei para o extrato e levantei a voz. E como você explica esse dinheiro? R$5.000 de presente de aniversário para uma estagiária? Para o meu aniversário, um buquê de flores e um jantar simples foram suficientes para você. Sua generosidade é realmente admirável. Marcelo ficou sem palavras, suando profusamente. Ele não esperava que eu conhecesse suas finanças com tantos detalhes. Mas isso não era tudo. Tirei os prints das conversas de WhatsApp dele que eu havia pegado de seu iPad, onde ele tinha esquecido de sair da conta. Mensagens de flerte, encontros para almoço e cinema, e até expressões de saudade melosas e enjoativas. Joguei outra foto. Era o ingresso de cinema de 2 semanas atrás, às 11 da manhã. Naquele dia, ele me disse que chegaria tarde por causa de um jantar com clientes, mas na verdade estava assistindo a um filme com a amante. E finalmente, tirei a foto de um longo fio de cabelo castanho tingido encontrado no banco do passageiro do carro dele. Meu cabelo era preto e curto. Aquele cabelo era, sem dúvida, de Kaylane. Diante de provas tão irrefutáveis, Marcelo desmoronou completamente. Não havia mais como negar ou dar desculpas. Sua máscara de moralidade hipócrita havia sido arrancada, revelando sua verdadeira natureza traidora. Ele deixou os braços caírem e afundou no sofá com uma expressão de desespero. E então começou a chorar. Lágrimas de um homem adulto, algo que eu raramente tinha visto. Me desculpa, eu enlouqueci por um momento. Ela me enfeitiçou. Por favor, me perdoa só dessa vez. Um pedido de desculpas tardio e uma desculpa covarde, jogando a culpa em outro. Homens traidores sempre usam o mesmo repertório. Caí em tentação. Não consegui evitar. Vê-lo chorar congelou meu coração. Fui para a cozinha. Peguei a panela com a rabada que ele havia preparado com tanto carinho a tarde toda. Sob o olhar atônito de Marcelo, despejei todo o conteúdo na lata de lixo no canto. O aroma delicioso do guisado misturou-se com o cheiro azedo do lixo, criando um fedor nauseante. Virei-me para Marcelo e lancei minha sentença final. Meu amor por você é como essa rabada. Antes era deliciosa e preciosa, mas depois de contaminada, não passa de lixo. E eu não como lixo. Meu ato de jogar a comida fora
Foi como um balde de água fria para Marcelo, que pareceu acordar de seu delírio. Ele percebeu que eu não estava brincando. A determinação em meus olhos e ações anunciava um rompimento irrevogável. Marcelo correu em minha direção, caiu de joelhos e abraçou minhas pernas. Chorava inconsolavelmente, implorando para que eu não o deixasse, para não me divorciar dele. Jurou que terminaria tudo com Kaylane, que até pediria demissão do emprego se fosse necessário, que faria qualquer coisa para consertar seu erro. Apelou para nossos pais, para nossos 6 anos de casamento, tentando me segurar. Permaneci rígida como uma pedra, deixando-o chorar, abraçado às minhas pernas. Meu coração já estava morto. Seus juramentos agora só me causavam mais nojo. Se ele realmente tivesse valorizado nossos 6 anos de amor, não teria dormido com outra mulher. Se tivesse realmente pensado em nossos pais, não teria deixado as coisas chegarem a esse ponto. Friamente, empurrei suas mãos e recuei. Olhei para ele com pena e disse: mantenha a pouca dignidade que lhe resta. Não seja patético. Minha decisão é irrevogável. Virei as costas e fui direto para o quarto. Dentro do closet estava a mala grande que eu tinha feito naquela tarde. Puxei-a para fora e joguei mais algumas roupas e meus itens pessoais essenciais. Não levei muito, apenas o que era verdadeiramente meu. Esta casa, estes móveis, agora pareciam manchados pela traição. Saí para a sala com a mala. Marcelo ainda estava no chão, soluçando com a cabeça baixa. Seus lamentos ressoavam no espaço silencioso. Deixei uma folha de papel que havia imprimido previamente sobre a mesa. Era a nota promissória dos 150 mil reais que meus pais nos emprestaram no início do nosso casamento, quando não podíamos pagar a reforma do apartamento, junto com os recibos em nome do meu pai. Esses 150 mil são uma dívida clara. Nem pense em não pagar. Quando você vender a casa, a primeira coisa será quitar essa dívida e depois dividimos o resto. Eu disse a Marcelo com uma voz gélida. Prepare-se para pagar até o último centavo. A casa está no nome de nós dois, mas eu não vou brigar por ela. Eu cedo ela para você poder viver com sua amante. Mas o dinheiro dos meus pais, você tem que me devolver. Marcelo olhou para os papéis e depois para mim. Seu olhar era de puro desespero. Ele sabia que não conseguiria tanto dinheiro da noite para o dia, mas eu não me importava. Era o preço que ele tinha que pagar por sua traição. Eu queria que ele sentisse a dor da perda até a medula, tanto emocional quanto materialmente. Arrastei a mala em direção à porta. Antes de sair, dei uma última olhada na casa. O que antes era nosso lar, agora havia se tornado o túmulo do meu amor. Abri a porta e saí para o corredor ventilado. O som da porta se fechando atrás de mim ecoou mais uma vez, colocando um ponto final em 6 anos da minha juventude com aquele homem sem vergonha. Sem olhar para trás, caminhei com passo firme em direção ao elevador. Uma nova vida me esperava. Seria difícil, mas pelo menos seria limpa e pacífica. O Uber viajava pelas ruas vazias da cidade à noite. Sentada no banco de trás, observava as luzes da rua passarem fugazes. Minha mente estava em branco, mas estranhamente leve. Eu não chorei. As lágrimas pareciam ter secado por dentro, cristalizadas em uma determinação afiada. Eu estava indo para o apartamento de Lisandra, minha melhor amiga desde a faculdade. Lisandra era uma advogada de prestígio na cidade, especializada em divórcios e disputas de bens. Ela era forte, decisiva e extremamente inteligente. Eu a havia avisado com antecedência. Então ela já me esperava no saguão quando cheguei. Ao me ver sair do carro com o rosto abatido e arrastando a mala, Lisandra não me perguntou nada. Aproximou-se silenciosamente e me deu um abraço apertado. Diante daquele gesto caloroso de amizade, estive prestes a desabar no choro, mas me segurei. Não era hora de mostrar fraqueza. Lisandra me levou para o apartamento dela. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, impregnado com o cheiro agradável de óleo essencial de capim-limão. Ela me ofereceu um copo de chá quente e me disse para sentar e contar tudo. E assim o fiz. Contei tudo, desde a mensagem fatídica até o teatro que encenei para convidar Kaylane para casa, o confronto com Marcelo e minha decisão de ir embora. Falei com uma calma surpreendente, como se contasse a história de outra pessoa. Quando terminei, Lisandra bateu a mão na mesa com um som surdo. Soltou um palavrão e me disse que eu tinha feito muito bem. Que homem traidor é imperdoável,
e que minha maneira de lidar com a amante tinha sido de primeira categoria, civilizada, mas ao mesmo tempo extremamente cruel. Lisandra começou a analisar a situação de uma perspectiva legal. Ela revisou as provas que eu havia reunido, os extratos bancários, as mensagens, as fotos. Ela assentiu e disse que com aquilo tinha mais do que o suficiente para ganhar no tribunal. Ela se ofereceu para pegar meu caso se Marcelo não aceitasse um divórcio amigável. Mas Lisandra me disse que antes de chegar ao tribunal, tínhamos que dar àquele casal perfeito uma lição que não esqueceriam pelo resto da vida. O divórcio era minha libertação, mas a verdadeira justiça era punir o traidor. Ela propôs um plano de vingança mais sutil. Em vez de fazer um escândalo ou expô-lo nas redes sociais para virar a fofoca da cidade, atacaríamos o que mais importava para Marcelo, sua carreira e sua reputação. Lisandra me instruiu a organizar todas as provas em um único arquivo. Disse que me ajudaria a redigir um e-mail de denúncia para enviar à diretoria da empresa de Marcelo. Um golpe mortal em suas finanças e credibilidade. Seria 1000 vezes mais doloroso do que alguns tapas. Eu concordei, assentindo. Nossos olhos se encontraram, e a determinação brilhou neles. Aquela noite seria a noite em que planejaríamos a batalha final. Os 2 dias do fim de semana passaram em um silêncio terrível. Marcelo não parava de ligar e mandar mensagens, mas eu não respondia. Desliguei meu celular e dediquei todo o meu tempo na casa de Lisandra, a preparar o presente especial para meu marido e sua amante. Lisandra me ajudou a redigir o e-mail. Em vez de insultos ou difamação, usamos uma linguagem profissional, objetiva e afiada, como se fosse uma acusação formal. O assunto do e-mail era curto, mas contundente. Relatório sobre violação do Código de Conduta Interno e relacionamento inapropriado entre líder de equipe e estagiária. Digitalizei todas as provas. Os prints do WhatsApp com as conversas picantes, os extratos bancários provando o uso de seu salário para comprar presentes, a apropriação indébita de fundos, a foto dos ingressos de cinema durante o horário de trabalho como prova de negligência profissional. Lisandra organizou tudo em um único arquivo PDF de mais de 10 MB, anotando claramente datas, horários e locais. Segunda-feira de manhã, o céu estava cinza, como se previsse uma tempestade. Às 9 da manhã em ponto, hora em que todos os funcionários de escritório se sentam em suas mesas e começam a checar seus e-mails, liguei o computador. Lisandra, sentada ao meu lado, colocou a mão no meu ombro em sinal de apoio. Respirei fundo e revisei o rascunho uma última vez. A lista de destinatários incluía o CEO, o diretor de RH e os chefes dos departamentos envolvidos. Não mandei com cópia para a empresa inteira. Eu não queria ser vista como uma fofoqueira barata. Enviei apenas para as pessoas com o poder de decidir o destino de Marcelo e Kailane. O cursor do mouse parou sobre o botão Enviar. Meu coração batia forte, não de medo, mas pela tensão do momento decisivo. Um único clique mudaria completamente a vida de 3 pessoas. Marcelo perderia a carreira que construiu por 10 anos. Kailane perderia o futuro que mal começava a florescer. E eu colocaria um ponto final em um passado doloroso para virar a página. Lembrei-me do olhar atrevido de Kailane ao chegar na minha casa. Lembrei-me da covardia de Marcelo ajoelhado e pedindo perdão. Lembrei-me da rabada jogada no lixo. O último pingo de compaixão que restava em meu coração desapareceu. Adeus, ex-marido. Sussurrei para mim mesma enquanto pressionava firmemente o botão esquerdo do mouse. Enviado. Uma notificação curta e fria apareceu na tela do computador. O e-mail carregado com a sentença de morte para as carreiras de Marcelo e Kailane havia sido despachado. Recostei-me na cadeira e soltei um longo suspiro de alívio. Tinha acabado. A flecha já havia sido lançada e ninguém poderia detê-la. Agora era só esperar a tempestade desabar sobre a cabeça dos traidores. Naquela segunda-feira, a atmosfera na empresa de Marcelo deve ter ficado tão sufocante quanto a noite em que Kailane veio à nossa casa. Segundo uma conhecida que trabalhava no mesmo departamento, meu e-mail causou um impacto gigantesco e a fofoca se espalhou como fogo em palha seca em questão de minutos. Marcelo tentou fingir normalidade ao chegar ao trabalho, mas por dentro devia estar sendo consumido pelo pânico. Às 10 da manhã, o diretor de RH o chamou para uma sala de reuniões. Lá,
Apresentaram provas de que ele havia usado o cartão corporativo para despesas pessoais com Kailani e falsificado notas fiscais de almoços de negócios. Era apropriação indébita, crime de manual, e ele foi suspenso imediatamente enquanto aguardavam uma auditoria completa. Marcelo levantou-se com o rosto pálido como cera. Abriu a boca para tentar se justificar, dizer que era um mal-entendido, calúnia. Mas o diretor de RH levantou a mão firmemente, cortando-o. Sobre a mesa, deixou uma pasta grossa com a impressão daquele mesmo arquivo PDF que eu havia enviado. Diante de provas tão irrefutáveis, Marcelo ficou mudo. 2 seguranças se aproximaram e pediram que ele recolhesse seus itens pessoais e deixasse o escritório imediatamente. Todos ficaram atônitos ao ver como o homem, que até então era um líder de equipe respeitado, era escoltado para fora da empresa como um criminoso. Marcelo caminhou em silêncio, de cabeça baixa, em meio aos murmúrios das pessoas que o observavam. Aquela humilhação pública marcaria sua carreira com uma mancha indelével. Eu, da casa de Lisandra, recebi a notícia por telefone sem sentir a menor emoção. Não ri com satisfação, nem senti pena. Era o preço da traição. Quando ele pisou no nosso casamento e correu atrás de seus desejos, ele mesmo assinou a sentença de morte de sua carreira. 3 dias depois, sua demissão foi oficializada. O motivo comunicado no memorando interno foi violação grave da ética profissional e danos à imagem e confiança da empresa. Foi demissão por justa causa. Marcelo não só perdeu o emprego e seus direitos trabalhistas, mas também entrou para a lista negra informal dos gestores de RH do setor. Nesta cidade, e principalmente na Faria Lima, os boatos voam mais rápido que o vento. Uma vez que sua reputação moral está manchada, especialmente por um escândalo com uma subordinada e desvio de verba, as portas da carreira se fecham quase completamente. As consequências financeiras não demoraram a chegar como uma onda gigante. Marcelo perdeu sua principal fonte de renda, mas os boletos continuavam vencendo pontualmente. O financiamento do carro, o condomínio caro, as faturas do cartão de crédito, tudo se tornou uma corda apertando seu pescoço. Antes, graças ao seu alto salário e à minha boa gestão, ele vivia confortavelmente sem olhar os preços. Agora, só com os juros do cheque especial, ele estava suando frio. Meu telefone não parava de tocar. Era o número de Marcelo. Ao ver o nome marido piscando na tela, soltei uma risada seca e mudei o nome dele nos meus contatos para Marcelo Ruiz. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Então, as mensagens começaram a chegar. No início, eram súplicas, pedindo perdão, pedindo que eu retirasse a denúncia para dar a ele uma chance de recomeçar. Como não respondi, o tom mudou para acusações, me chamando de cruel e sem coração por ter arruinado a vida dele. Li por cima e apaguei todas. Cruel. Quando ele estava na cama com outra mulher enquanto eu o esperava em casa com o jantar pronto, ele pensou na palavra crueldade? Quando ele usou nosso dinheiro conjunto para comprar presentes caros para a amante, ele pensou no meu esforço? Eu só tinha reivindicado o que era justo para mim. Até os pais dele, que moravam no sul, me ligaram. Minha sogra, chorando, me insultou, me chamando de péssima esposa, aquela que tinha destruído o marido e a família. Disse que era normal um homem ter uma aventura, que a mulher deveria aguentar firme para manter a paz no lar. Ouvindo aquele machismo estrutural, senti uma resignação amarga pelo destino de certas mulheres. Disse à minha sogra calmamente que eu não podia conviver com um traidor e desliguei. Bloqueei também os números de toda a família dele no WhatsApp. Não queria ouvir mais nenhum sermão de moralidade hipócrita. Marcelo tinha perdido tudo, literalmente tudo. Esposa, família, carreira, reputação. E agora estava se afogando em dívidas. Ele vagaria por aquele apartamento grande, mas vazio, encarando as 4 paredes e a solidão esmagadora. Era o castigo mais justo para alguém que não tinha valorizado o que tinha. O destino de Kailane não foi muito diferente. Assim que Marcelo foi suspenso, ela também foi chamada ao RH. Entrou na sala com os olhos inchados e a aparência abatida, longe da imagem segura e sedutora daquela noite. A decisão de rescindir seu contrato de estágio foi imediata. O motivo: violação das regras de conduta interna e prejuízo ao ambiente de trabalho. Kailane chorou.
Implorou por uma chance. Disse que era jovem e tinha caído em tentação. Mas no mundo corporativo implacável, essas desculpas ingênuas são inúteis. Ela estava em uma grande corporação. Ser demitida de forma desonrosa significava que as portas para seu futuro tinham se fechado pela metade. Pior do que perder o estágio foi o desprezo de seus colegas. A história da amante atrevida que desafiou a esposa legítima tornou-se o assunto mais quente nos grupos de WhatsApp da empresa e na Rádio Peão. Quando Kaylane estava empacotando suas coisas em uma caixa de papelão, ninguém se aproximou para falar com ela ou ajudar. Todos a olhavam com desdém, sussurrando pelas costas. Os homens que costumavam dar em cima dela agora a evitavam como a peste, com medo de serem respingados pelo escândalo. Kaylane deixou o escritório sozinha, carregando sua caixa. O longo corredor vazio parecia o caminho de espinhos que a aguardava. Na frente do elevador, ela cruzou com o mesmo segurança que havia testemunhado sua fuga dias antes. O olhar de pena do homem foi a gota d'água, e Kaylane finalmente desabou, chorando alto. Ela saiu correndo do prédio, deixando para trás o escárnio das pessoas. Segundo o que Lisandra me contou, depois desse incidente, Kaylane não aguentou os olhares e mudou de apartamento. Ela colocou todas as suas redes sociais no privado e desapareceu do mundo virtual. Foi uma lição muito cara para uma jovem que estava apenas começando a dar os primeiros passos na vida. Ela tentou trocar sua beleza e juventude por algo vão, mas, no fim, perdeu a coisa mais valiosa para uma mulher: sua honra e amor próprio. Não senti pena de Kaylane. Ela escolheu esse caminho, ignorando a moral e a ética, e as consequências eram dela. Só espero que, depois desse fracasso doloroso, ela aprenda a viver de uma maneira mais correta pelo resto da vida. 2 meses depois, nos vimos novamente no tribunal para a audiência de conciliação do divórcio. Marcelo parecia ter envelhecido 10 anos. Estava com a barba por fazer e roupas amassadas. Olhou para mim com olhos suplicantes, mas mantive uma atitude fria e distante. Lisandra me acompanhou como minha advogada. A presença dela, profissional e afiada, intimidou Marcelo ainda mais. No tribunal, Marcelo tentou se apegar à ideia de que ainda me amava e queria recuperar nosso relacionamento. Mas Lisandra apresentou as provas irrefutáveis de sua infidelidade, acabando com sua fraca esperança de uma só vez. A divisão de bens foi o ponto de maior tensão. O condomínio de luxo era nosso maior ativo. Marcelo, por orgulho, queria ficar com ele. Não queria se ver na rua. Propôs-me pagar a minha parte em parcelas mensais. Soltei uma risada de desprezo e balancei a cabeça firmemente. Eu não ia permitir que nenhum vínculo financeiro me prendesse ao meu ex-marido. Lisandra, em meu nome, apresentou minhas condições. Ou ele me pagava 50% do valor do imóvel à vista, mais os R$150 mil da reforma que meus pais contribuíram, ou vendíamos a casa e dividíamos o dinheiro. Ele, claro, teria que assumir toda a hipoteca pendente. O rosto de Marcelo, desempregado e endividado, ficou branco. De onde ele tiraria centenas de milhares de reais da noite para o dia? O banco já tinha começado a enviar avisos de execução da dívida por estar com 3 meses de atraso no financiamento. No final, ele não teve escolha a não ser aceitar a venda do imóvel. O apartamento, que antes era seu orgulho, foi posto à venda como uma oportunidade abaixo do preço de mercado para sair rápido. Depois de quitar o financiamento com o banco, me devolver a minha parte e os R$150 mil dos meus pais, sobrou quase nada para Marcelo. Ele assinou os papéis do divórcio com a mão trêmula. Sua assinatura torta colocou o ponto final em 6 anos de casamento. Ele saiu do tribunal de mãos vazias, tanto literal quanto figurativamente, sem casa, sem carro, que já tinha vendido para pagar dívidas, sem esposa e sem emprego. Ficou sozinho no pátio ensolarado do fórum, observando em silêncio enquanto eu partia em um táxi. O preço foi muito alto, mas a culpa foi inteiramente dele. Recebi o dinheiro da venda da casa e da partilha de bens. Era uma quantia considerável, o suficiente para começar uma vida nova. Em vez de um apartamento grande como antes, escolhi um condomínio menor e aconchegante em um bairro tranquilo e arborizado, talvez na Vila Madalena. Decorei meu novo lar ao meu gosto. Nada daquelas peças de mobiliário ostensivas e chamativas para satisfazer a vaidade de Marcelo.
Em seu lugar, coloquei tons de bege suave, plantas frescas e uma estante simples de madeira maciça. Cada canto da casa refletia minha personalidade e transmitia uma paz incomum. Hoje à noite, convidei Lisandra para a inauguração da casa nova. Estamos sentadas na varanda com uma brisa fresca, bebendo vinho tinto e contemplando a cidade iluminada. Lisandra brindou a minha libertação por ter saído daquele desastre. Sorri e brindei com minha valiosa amiga. Sem ela, sem sua força e determinação, eu provavelmente não teria atravessado essa tempestade com tanta firmeza. Meu telefone vibrou com uma notificação. Meu salário caiu na conta. Fui promovida a líder de equipe depois de conduzir com sucesso um grande projeto. O trabalho intenso me ajudou a me distanciar gradualmente da dor do passado. Abri o Facebook e vi uma mensagem de uma desconhecida. A foto do perfil era um girassol em plena floração. Ela estava me agradecendo. Acontece que Lisandra havia compartilhado minha história anonimamente em um fórum feminino para alertar outras mulheres, alterando todos os nomes e detalhes pessoais. A mulher me disse que ler minha história tinha dado a ela a coragem de deixar o marido, que a maltratava e a traía há anos. Lendo a mensagem, senti um calor estranho no coração. Minha dor não tinha sido totalmente inútil. Tinha se tornado motivação e uma lição para outras mulheres navegando em um mar de sofrimento. Respirei fundo, aproveitando o ar fresco da noite de outono. O passado permaneceu fechado atrás das portas do tribunal. Agora, diante de mim, estende-se um céu amplo e cheio de esperança. Eu sou Ayana, tenho 32 anos. Sou solteira, independente e feliz. Sorri e tomei um gole de vinho. O gosto tânico do vinho e o retrogosto doce que ele deixa na garganta se assemelham à minha vida. Agora suponho que é preciso passar pelo amargor para poder saborear a doçura da liberdade. Gostou da história? E de que cidade você está nos ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você curtiu a história, pode me apoiar enviando um "Valeu demais", para que eu possa continuar trazendo mais relatos como este. Muito obrigada pelo seu carinho e apoio. Estou ansiosa pelos seus comentários sobre a história. Na tela você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo muito. Tem muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo relato de vida. Com amor e respeito.